Fala pessoal, seguidores do meu canal aqui, esse canal que está expandindo no YouTube. Como é que vocês estão? Que Deus abençoe a todos vocês. Bom, esse vídeo é como se fosse para mim há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando iniciei minha carreira. Me formei e agora, pois é, a gente estou com 40 e quase 3 agora, indo para esse ano aí, 43 anos. E aí, Deus falou comigo para eu fazer. Vou fazer esse vídeo, sabe? Porque os ciclos da vida são constantes, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho 43, outro tem 25, outro tem 23, outro tem 27, outro tem 30, outro tem 60. Mas o ser humano é o mesmo, são semelhanças, né? Somos diferentes, mais iguais, iguais, mais diferentes, né? Parecidos, mas com algumas diferenças. E aí eu vim pensando muito, me formei agora, o que eu falaria para mim nessa idade aí de pós-formado, que eu tava com 25 anos, 26 anos que eu me formei, né? Então tem 17 anos aí, fora o tempo de estágio. Comecei a estagiar cedo. No quarto semestre eu já estava estagiando, né? Me apresentei, mas sou Roberto Guedes, arquiteto, dono do escritório hoje Bezalel, grupo de arquitetura, né? A gente busca a inspiração de Deus aí para poder fazer o melhor. E aí hoje eu tava pensando nisso, na verdade já faz uns dias que eu tenho pensado nisso. Eu falei, cara, deixa eu fazer logo esse vídeo, porque já tá passando os dias, eu não fiz ainda e agora estou fazendo. Que sejam conselhos para quem estiver vendo nessa internet, nesse oceano infinito, ou até mesmo para meus filhos, quando eles estiverem mais velhos, vão ter acesso a essa cena, né? Esse vídeo. Talvez já tenha até um holograma meu quando estiver morto e eles assistindo isso aí, e um robozinho meu vivo. Vai saber, né, com essa inteligência artificial, mas eu prefiro a inteligência real, a inteligência natural e a inteligência dada por Deus. Mas vamos lá, por que eu pensei nisso, né? Quais seriam os conselhos que eu daria para um recém-formado? Primeiro, continue estudando. A escola da vida não para. A gente vive aprendendo. Eu com 40 e poucos anos e continuo estudando, continuo vendo, ampliando o repertório arquitetônico, buscando entender o que os outros arquitetos estão fazendo, como fazem, como pensam, onde comem, onde vivem, né? O que eles projetam, como projetam, qual é o processo de projeto. Isso é muito importante, né? Os materiais utilizados, a tecnologia, o ambiente, a topografia, né? Como é que é o clima da região, qual é a sociologia, a antropologia daquela região, o que gerou aquela arquitetura, né? Que vai impactar vidas, vai levar as vivências, as experiências para aquelas pessoas. Então, quando eu me formei, o meu orientador do projeto final foi o Cláudio Queiroz, doutor Cláudio Queiroz, vulgo mestre danadinho, que trouxe a capoeira aqui para Brasília. Era um discípulo do Oscar Niemeyer, né? Foi o único que teve na banca de doutorado dele, em toda a história, o Oscar Niemeyer lá presente na sua banca de doutorado. Pelo que ele me contou e que eu me lembro, né? Que eu vi lá a ata né? Eu trabalhei um tempo com ele, então ele me mostrou lá a tese dele de doutorado, a assinatura do Oscar Niemeyer, né? Doutor Oscar, né? Esse que fez tantos prédios lindos aqui, né? Em Brasília, como em todo o planeta. Um cara que foi, né? Mudou um pouco o ramo da arquitetura mundial. Muitos arquitetos, né? Hoje em dia ainda citam o nome dele como referência, como inspiração, né? Desse artista plástico, desse arquiteto que fazia a forma de uma maneira surpreendente. E agora estou aqui, resolvi fazer esse vídeo para falar isso, um pouco dessa história. Por exemplo, formei, fui trabalhar com ele, a gente fez o Centro de Desenvolvimento Sustentável do UNB, entrei na parte de executivo, detalhamento. Então, aquela coisa que a gente sai da faculdade, né? A gente sabe mexer muito em programa, sabe, né? Naquela época era AutoCAD, SketchUp, tinha 3D Max. Hoje já tem mais infinidades de programas ainda, mantém-se esses, mas tem outros maiores ainda, melhores também na sua função. Então a gente vai vendo o quanto
que é necessário a gente saber os programas, né? Ter feito uma boa faculdade, e independente se é federal, se é público, se é privada, se é X, se é A, se é C, se é D, independente, o que importa é o quanto você se dedicou, o quanto você estudou, o quanto você aprofundou, porque quando a gente vai para o mercado, a gente vê que a gente sabe desenhar, sabe de algumas coisas, sabe de algum conteúdo, tem alguma historinha ali para contar, mas o mercado é diferente, né? A vida profissional, ela exige um conhecimento, um nível de responsabilidade muito maior do que apenas uma entrega de trabalho. Ela exige um compromisso, né, com a vida, com a vida dos outros, né? Uma responsabilidade civil, penal até, inclusive. Então a gente tem que ter essa sabedoria, a gente tem que buscar esse conhecimento para poder aplicar na prática. Então o tempo de faculdade é muito bom para você se relacionar, conhecer amigos, se aprofundar na matéria que você tem, mas na hora da prática vamos ver, na hora que você pega a sua carteirinha ali do CAL, do conselho, né? E o que eu falo aqui também serve para as outras profissões, as outras disciplinas, faculdades que temos no país e no mundo afora, né? E fora as derivativas que estão sendo, são conselhos que eu vou dizer para vocês que são coisas, tem coisas que eu me arrependo de não ter feito. Por exemplo, fiz com o Cláudio Queiroz, sempre fui louco para morar no Rio de Janeiro, né? Desde pequeno indo para o Rio de Janeiro, doido para morar lá. Enfim, um amigo meu que era da faculdade, se formou um ano antes, já tinha ido morar no Rio, estava trabalhando num grande escritório, e do dia para noite ele falou, numa segunda à tarde, ele falou: Roberto, abriu uma vaga aqui no escritório, o escritório é grande, vale a pena vir, você consegue vir aqui amanhã? Na mesma hora fui lá, olhei a passagem, rapaz, me lembro até hoje, era o cartãozinho que eu tinha, Smiles da Gol, parcelei em 6 vezes. Só cheguei em casa e falei: mãe, tô indo pro Rio amanhã fazer uma entrevista. Ela: o quê? É seu sonho? Vai, né? Me apoiou, fiquei feliz. Na terça-feira eu já tava chegando lá no escritório, meio-dia. Almocei com esse meu amigo que me chamou, o Ian, até hoje, né? Amigão, amo demais, né? Acompanho ele. Agora a gente tá cada um na sua vida, mas a gente vai, né? A gente sabe que um curte o outro, independente. Amigo é assim, né? Entra uma hora no seu vagão do trem, depois sai lá no outro, depois encontra de novo lá. E aí você tá como se fosse ontem. Enfim, então ele me chamou, na terça-feira fui lá, fiz a entrevista, almocei com ele, fiz a entrevista. Na época os diretores do escritório eram o Celso Raiol e o Marco Sá, foram os dois que me entrevistaram. Grandíssimos arquitetos no Rio, né? Boas faculdades, história linda. Enfim, estavam dirigindo aquele escritório chamado ST Arquitetura. E fiquei fascinado, porque na hora que eu entrei no escritório, uma recepção pequena, mas bem rica, assim, em termos de luxo, sabe? Uma coisa bonita, simples, mas luxuosa. Aquela coisa assim, nossa, Renata Benites me atendeu lá, foi super gente boa. Não, vem pra cá e tal. Já encontrei com um amigo que era de Brasília, que fez faculdade em Niterói, sabe? E aí eu falei: meu Deus, já tinha uns amigos que eu já tinha ido algumas vezes no Rio, então já conheci algumas pessoas desse escritório. Enfim, aí você vai vendo que aí entrei, fiz a entrevista, e no outro dia, né, fui dormir na casa do Ian, que me concedeu um pouso. E aí no outro dia saí pra correr pra praia, nisso me liga o telefone: ei, tá a fim de trabalhar mesmo? Pode vir, pode começar hoje. Pode, posso, na hora. Então depois do almoço, na quarta-feira eu já estava trabalhando no escritório. Fui apresentado lá, todas as pessoas, e foi maravilhoso, um tempo lindo. Isso foi em 2007, final de 2007. Então é aquela coisa. Conselho: vá atrás dos seus sonhos. Meu sonho era morar no Rio, e ainda consegui um trabalho para morar no Rio. Super abençoado, 80 arquitetos trabalhando, vários hoje que estão em outros escritórios, né? Foram derivando da ST Arquitetura, que veio do Luiz Paulo Conde, que foi prefeito do Rio, filho dele que ainda dirige, né? Se não me engano, tá na STX agora. Enfim, não sei como é que está hoje em dia, mas era o Marcelo Conde, dirigente, assim, 3 andares de escritórios, 80 arquitetos, um bom, sabe? Então uma experiência assim grandiosa para quem tinha acabado de se formar, tinha saído da faculdade, 6 meses trabalhando com um orientador, fazendo detalhamento. De repente cheguei na parte de criatividade, coisa que eu gostava, né? Aí me botaram num projeto aqui em Brasília, um projeto ali que hoje é o Hotel Windsor. Então assim, consegui realizar um sonho de morar no Rio, trabalhando numa mega empresa de arquitetura. E é isso que eu falo para os mais jovens: rapaz, tem que se arriscar,
tem que ir, arregaçar as mangas. Estava conversando com um arquiteto que tem trabalhado comigo esses dias. Falei, rapaz, tem quantos anos? 20, 27. Falei, nossa, 27 anos, estava virando noite, era igual faculdade, só que era trabalho, ainda ganhava dinheiro e era assim, sabe? Trabalhando, sem mimimi, sem muito... Nossa, não, tinha que trabalhar, tinha já minha vida, ia formando, morei na casa de um tempo, morei na casa de outro, tava em dificuldade de arrumar um lugar legal para morar, até que me estabeleci numa kitnet, perto do trabalho, ia caminhando, feliz, sorridente, tudo próximo, fazia meus treinamentos, tudo certinho, vida redonda. Enfim, veio a crise de 2008, o escritório deu uma cortada geral, eu aproveitei, fiz minhas malas e fui morar no Havaí. Fui morar 2 semanas no Havaí, né? Fui fazer uma competição lá, falou, valeu galera, tô indo, já que vou ser cortado também. Vou lá fazer a prova do Xterra no Havaí. Fiquei lá 2 semanas. E nessas semanas pensei várias vezes em ficar no Havaí e não fiquei. Um arrependimento, sabe? E eu falo pra vocês, cara, se arrisca. Eu podia ter ficado lá, experimentado um pouco. No máximo que aconteceu eu voltar pro Brasil e ficar na casa da minha mãe, que na época, né, tinha esse abrigo e continuo tendo, acredito, né, tinha a casa do meu pai, tinha qualquer casa, sabe, então assim, mas o medo, sabe, o medo bloqueou ali, de não vou ficar aqui no Havaí, vou andar de bicicleta, tinha emprego de bicicleta, tinha emprego de tudo lá, Havaí tem oportunidade para toda a área, inclusive poderia ter de arquitetura se eu ficasse um tempo lá, né, conhecendo as pessoas. E aí pensei, cá com os meus botões. Acabei indo para Nova York, saí do Havaí, fui para Nova York. Fiquei na casa de um amigo meu lá, de um casal de amigos meus. E aí lá eu mandei meu currículo pro OMA do Rencurras. E eu tava com um brother meu na época, a gente pedalava junto. Ele, não, deixa isso aí, deixa pra lá. Eu entrei na onda dele e em vez de ter ido fazer entrevista de emprego lá pro OMA, fiquei com medo também. Pô, sei lá, não me arrisquei. Devia ter arriscado. Cara, então eu falo pra vocês que são jovens, cara, se arrisca, se joga, que depois que a gente fica velho, passa 20 anos, você já começa a ter família, ter filho, ter isso, ter aquilo, ter um monte de coisa, que aí você começa a ficar um pouco mais enraizado, mais difícil. Agora, enquanto você é solteiro, não deve nada a ninguém, meu amigo, faz o que der na telha e vai com fé, não fica com medo não. Sabe, me arrependi de não ter ido na entrevista lá, não ter, né, continuado as trocas de e-mails que eu tava tendo. Tinha um portfólio bom, que eu já tinha feito vários empreendimentos grandes na STA, né, colaborado, não eu que fiz, mas era uma equipe sempre fazendo, então eu sabia já trabalhar nessas dimensões grandes, né, de estrutura. E aí, beleza, voltei pro Brasil, amigo meu me chamou para ir para Angola, cara, Fittipaldi Arquitetura, pô, parceiro de faculdade. Via que, né, tinha vindo de escritório grande, me chamou, cara, vamos pra Angola. Eu falei, agora vamos, se tu vai comigo, vamos embora, fomos junto, vamos fazer um projeto lá, né, então a gente tem que fazer esse risco, tem que arriscar, tem que jogar mesmo, né, eu acho que eu tinha me arrependido tanto lá de não ter ficado em Nova York, que eu fui parar em Angola, e aí foi bom, foi uma experiência ótima, a gente, né, desenvolvemos um retrofit num prédio lá antigo, e Angola é uma história linda, tem várias coisas legais lá, na África, né? Tava super em desenvolvimento, Odebrecht espalhado por tudo quanto é canto, vários engenheiros que eu conheci lá, várias pessoas que a gente ficava nos hotéis, né? A gente tava trabalhando para um ex-general de guerra, enfim. E aí a gente tinha uns relacionamentos com várias pessoas e fazendo projeto ao mesmo tempo. Sei que voltamos de Angola, eu continuei trabalhando no escritório dele, com os pais dele, uns amores de pessoas, sabe, super queridos. Fiquei trabalhando mesmo, executivo, criação, parte de anteprojeto, compatibilização, tudo que eu já tinha nessa bagagem um pouquinho ali, desde o Cláudio Queiroz com o STA ali no Rio de Janeiro, pegando o Angola ali, sabe. Então fui levando, fizemos alguns projetos juntos e quando foi no final do ano, um amigo meu que trabalhava na MKZ em Brasília, cara, me convidou, falou, cara, tem uma vaga aqui, tu quer vir? Fiz a entrevista lá com o Rogério e com o Rodrigo, janeirão de 2010, tava começando lá, e firme e forte, e rendendo projeto atrás de projeto, né, só empreendimentos maiores, né, também, prédios aqui em Brasília, comerciais, residenciais, muitos prédios no Noroeste, foi um tempo muito bom, muito gratificante. E quando foi em 2012, eu naquele auge assim, pô, já tenho um certo volume, vou abrir minha empresa.
e fui abrir empresa. Fui arriscar, já que era outro sonho também, né? Além de eu querer, lógico, aprender com esses grandes que eu trabalhei, fui abrir minha empresa, que eu também quero ser empresário, quero ser um grande arquiteto, quero ter nome, quero ter isso, quero, né? A gente é cheio de quereres, cheio de querer realizar os desejos, que é importante, é uma motivação, é um drive que nos move ali para sermos melhores. Isso é importante para o jovem ter, né? Essa garra, essa determinação, essa motivação interna de acordar cedo e, cara, aí fui abrir meu escritório. Aí eu vi que eu não sabia nada de escritório, sabia nada de empreendedorismo, sabia nada de administração de empresa, que eu era apenas um arquiteto projetista. Eu sabia projetar, sabia fazer e qualquer coisa, se viesse à minha mão, eu sabia desenhar e fazer os desenhos técnicos, executivos, as normas, as legislações, sabia tudo. Porém, para vir um negócio, aí você transforma, né? Aí você vira de arquiteto, você vira empreendedor, empresário, nome bonito. Mas na prática, aí você tem que ter relacionamento, você tem que ter uma rede de relacionamento, você tem que ter bons projetos, um portfólio para você apresentar para as pessoas, você tem que ter mais experiência própria, não experiência dos outros vividas, né? Você tem que ter um atendimento, você tem que ter um espaço, você tem que ter um monte de coisas que tangem o negócio para ele ser bem sucedido. E aí fui, né, aos trancos e barrancos ali, aprendendo um pouquinho e tudo mais, até que em 2014 surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na Dufry como gerente de obras, né? Na época era até um nome lindo, Construction Manager, porque a Dufry todo mundo conhece, sabe, às vezes passa nas lojas dela no aeroporto, mas não sabe o que é Dufry, só lembra do Duty Free. O Duty Free Internacional, ou seja, uma multinacional espalhada no mundo inteiro. Fui trabalhar lá com eles como Construction Manager, o gerente de obras. Então aí eu tive uma noção de uma mega empresa, como ela funciona na área de projetos, de obras, tendo que responder lá na Espanha, conversando com o meu gerente geral daqui do Brasil, né? Então a coisa era meio 24 horas, não parava de rodar e-mail e ligação, enfim. E obra, né? As obras no aeroporto são obras com uma característica mais peculiar, específica, com um sistema de segurança, né? Os sistemas todos que tem dentro do aeroporto para você poder tocar uma obra. Então foi uma experiência assim tremenda em termos de gestão de obras, de fiscalização, de acompanhamento, para você entender, né? Uma coisa que é uma característica mais complexa por se tratar em área de aeroporto, né? Uma área aeroportuária. Mas que foi ótimo, aprendi demais, conheci muita gente também, relacionamento ampliando, conhecimento, as formas de fazer, né? Aí então você vai, né, crescendo. Então isso foi em 2017, deixei de trabalhar com eles, porque também eles deram uma aquietada, né? E voltamos mais a ficar focado nos projetos. E eu falo assim, cara, se eu fosse jovem hoje, cara, eu ia me dedicar mais ainda, eu ia rasgar de trabalhar. Talvez eu bateria em portas que eu não bati por, não, nem sei. Não, eu ia lá na tora, na garra, na cara e na coragem pra, quero trabalhar de graça. Não preciso não, tenho cama, comida, tenho mãe aqui. Cara, tem tudo aqui, eu quero trabalhar de graça, eu vou trabalhar um tempo, vocês veem se eu gostar do meu trabalho, ok. Talvez eu faria isso, como conheço amigos que fizeram e estão aí bem também, sabe? Então é uma coisa que eu faria hoje, eu acho que eu faria. Porém, hoje eu já não posso mais, né? Hoje eu tenho diversas obrigações que eu preciso ter o ganha-pão, né? Então eu sustento uma casa, sustento uma empresa, sustento coisas que dependem muito de mim. Então eu já não posso mais me dar esse luxo. Então a gente tem que fazer a roda girar, né? De acordo com a música que vai tocando. Né, que esse é o mercado, essa é a grande sacada de você entender um pouco da economia, de todo um pouco para poder as coisas irem girando, né, ao seu favor. Então é isso, esses conselhos, resumindo agora para a gente não ficar tão alongado no vídeo, que eu apresentei um pouco da minha história, de algumas coisas que eu faria e que eu aconselho vocês jovens a fazerem, sabe? Primeiro, se relacionar muito bem, conhecerem pessoas boas, sabendo das suas histórias, conversarem, se abrirem o coração. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito aberta, então falava de coisas, sabe, de alma, assim, de coração, que gera uma conexão com as pessoas. Segunda coisa é ter história, conhecer a sua história e conhecer a história das pessoas e também ter conteúdo, né? Aprender o que rege a tua profissão ali e poder aplicar ela em prática, ter garra para aprender, ter motivação, ser muito bem educado na sua área para que você cresça. Um outro conselho, terceiro, que eu acho que eu até inverti as ordens, e por último eu vou falar até o mais importante.
O terceiro seria ter amor pela profissão. Não adianta você estar num lugar que você não gosta. Os ambientes te transformam, então se você está num ambiente que não te faz bem, que você não tem amor, aquilo ali é chato. E eu estou falando só da minha área profissional, porque a área da arquitetura tem N, né? Você pode fazer várias coisas, você pode ser professor, você pode trabalhar em órgão público, você pode trabalhar numa empresa, você pode ser projetista de móveis, você pode ser designer de mobiliários especiais, você pode ser, mas uma gama de coisas, urbanistas, você pode desenhar cidades, é muita coisa, pode ser só um legislador, você pode ser um monte de coisa. Enfim, eu conheço arquiteto tudo quanto é jeito, até músico, cineasta, tem tudo quanto é jeito. Enfim, mais outro conselho que eu daria cara, se dedique ao aprendizado. Quanto mais você conhece, melhor. Se dedica aos seus softwares. E agora, para fechar o vídeo, que tem muito mais conselhos. A gente tem conselhos assim, né? Se arrepender do que não fez é o pior arrependimento. Porque eu podia ter ido lá para o escritório do Homo, podia ter ficado no Havaí, podia ter feito outras milhões de coisas que eu pensei e não fiz. Então, se você pensar em fazer, vai lá e faz, para não ter o arrependimento de não ter feito, né? E sempre que ficar, não fica no modo perfeição não, tenta ir no modo é melhor ter feito do que o perfeito, que às vezes a gente vai criando ideais e não faz nada, e cara, vai fazendo o que dá para fazer e vai entregando à medida que dá, porque, né, mas tenta sempre entregar o melhor, né, pelo menos assim, a consciência de ter entregue o melhor é fundamental. É o mínimo, né? Você tem que saber. Cara, me esforcei ao máximo, fiz o máximo. Poderia ter feito um pouquinho mais, mas às vezes o tempo não deu. Às vezes teve alguns outros fatores que atrapalharam. Porém, faça sempre o seu melhor. Se esforce ao máximo. Até porque tem um versículo bíblico que fala assim... cara, gasta toda a tua força. Tá lá em Eclesiastes 7:12, se eu não me engano. Ou 12. 7:12, se eu não me engano. Faça tu com toda a sua força, tudo que vier às tuas mãos, porque pro lugar que você vai, ou seja, na morte, na sepultura, cara, você não vai ter força nenhuma para fazer nada, você não vai fazer nada. Então, agora enquanto você tá vivo, faça com vontade. E aí o último conselho, que na verdade é o primeiro e o maior, cara, busca Deus, busca a tua espiritualidade, sabe? Então é buscar a espiritualidade, busca Deus, busca você tá conectado ao universo de uma maneira assim que você sabe que você tá dentro do fluxo. É o que ele te pede, é o que você ouve aquela tua voz interior que fala assim, cara, vai por ali que vai ser melhor. Depois cuida da sua saúde, que é importante. Se você estiver na cama, acamado, com problemas e, cara, saúde física, mental e espiritual, você tem que cuidar dessas 3 saúdes também. E cuida do que é teu, administra bem as suas coisas, tudo que vem à tua mão, que vai fluindo. Então, se você teve uma boa faculdade, aproveitou, cara, que massa. Se você fez o melhor que você pôde, cara, bom. Tudo que chegar à tua mão, cara, não desperdiça, administra bem e vai multiplicando tudo que vem. Aproveite os dons e talentos que Deus te deu. Deus te deu. É isso, galera. Espero assim, o vídeo ficou longo, porém um pouquinho eu quis soltar aqui no freestyle mesmo, na forma como vem, para que quem aguentou até aqui, obrigado, que seja muito mais abençoado. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês.